Quarto ano, tudo bem? Turma, vamos começar hoje na página 48 em matemática e nós vamos falar sobre paralelas e perpendiculares. O que são isso? São linhas. Porém, para introduzir o assunto, vamos falar sobre uma coisinha que eu acho que muitos de vocês já ouviram falar. Inclusive, Dona Isis adora fazer isso. A gente vai brincar um pouco com o tangram. O que é o tangram? O tangram é um quebra-cabeça formado por 7 peças. Essas 7 peças formam um quadrado e, através delas, quando a gente for mexendo, a gente consegue fazer o formato de várias outras figuras. Vamos conhecer um pouco da história desse senhor tangram. Ela é uma lenda japonesa. Se for procurar, tem vários tipos de modos de falar a respeito dessa lenda, mudando uma coisinha ou outra para contar a história. Vamos contar que está no livro. Ao iniciar uma viagem pelo mundo, um jovem chinês foi despedir-se de um mestre que lhe entregou uma pedra de jade de forma quadrada, dizendo: "Com essa pedra você poderá registrar a viagem para me mostrar quando voltar." O jovem ficou muito surpreso e perguntou: Mas como eu poderei fazer isso com uma pedra? No momento, a pedra caiu no chão e se quebrou em 7 pedaços, e o mestre disse: "Com essas 7 pedras, você poderá construir figuras para ilustrar tudo que você vir durante a viagem." Então, são formas geométricas divididas. Digamos que ele ganhou uma pedra, quebrou e foi dividido em... Essas 7 peças vocês podem ir montando e formar diversos tipos de imagens. São as mais variadas. Na página 48, a atividade em seguida, ela vai pedir para vocês irem no material de apoio. Vocês vão pegar esta pecinha aqui, ó. E ela já vem com a divisão no meio. Através dela, vocês vão montar o tangram. Ou seja, o tangram, ele é uma peça quadrada maior. Todas elas juntas dão esse formato aqui. Mas quando elas quebraram e se rasgaram, elas ficaram em 7 peças. E aqui, como vocês podem ver, ele vai mostrando dobradura por dobradura para vocês conseguirem as 7 peças. Indo para a página 48, ele faz alguns questionamentos a respeito do tangram. Como são as peças do tangram? Que formato elas têm? Quais peças você consegue recobrir com os triângulos menores? Com os 2 triângulos menores e o triângulo médio, é possível recobrir um triângulo maior? Recobrir seria vocês colocarem um em cima do outro. Será que é possível quando vocês montarem? Porque vocês vão ficar com essa quantidade de peças aqui, as 7 do tangram. Então, vocês vão seguir todas essas orientações e vão dobrando conforme está pedindo ali no livro. Vamos brincar? Dizem que com as peças do tangram é possível montar milhares de figuras diferentes. Entre elas tem essas aqui de baixo. Então, o que são essas figuras? Vocês vão responder dizendo o que é. A primeira, vou jogar, é uma flor. E o que são as demais? É isso que vocês têm que responder analisando o desenho feito com o tangram. Na página 50, a gente vai começar a falar sobre o desenho geométrico. O que vai querer? Vocês peguem uma folha A4, pode ser na folha do caderno de desenho ou pode ser numa folha extra. O que vocês vão precisar fazer com esse tangram, com esse desenho? Vocês vão desenhar o tangram, as linhas do tangram, com a ajuda de um esquadro. O que é um esquadro? É essa régua aqui. Mas, se vocês não tiverem essa régua em casa, vocês podem usar a régua normal, a de 30 centímetros, uma menor. Vocês só precisam de uma linha reta. E vocês vão acompanhar ali, ó. Primeiro, com o auxílio da régua, trace um quadrado da diagonal, da esquerda para a direita. Então, o que é diagonal? É essa linha aqui, ó, que vocês vão pegar. Isso, ela está na diagonal, está vindo de lado. Por quê? Porque aqui a gente já vai fazer o quadrado inteiro e a gente vai traçar uma linha diagonal no meio. Posicione a régua sobre a diagonal e ajuste-a dos lados do seu esquadro, como mostra a figura, e trace a linha que vai na vértice diagonal. Ou seja, depois que vocês traçarem esse quadrado aqui, vocês vão traçar uma linha daqui pra cá, pra esse ponto aqui. Aí, o que a gente tem? A gente já tem 2 triângulos grandes num tangram.
Primeiro a gente tem esses dois aqui e depois a gente já divide. Com a régua, meça o lado esquerdo e marque um ponto vermelho. Por quê? Porque esse ponto vai ser o ponto de medida, conforme tem esses aqui, ó, para saber exatamente onde é que vai ter a linha. Por quê? Porque vocês precisam que a linha seja muito reta, porque senão a pecinha, quando vocês forem montar, ela não vai se encaixar. Então, vocês vão fazer esses pontinhos aqui, ó. Um no meio, um em cima e dois aqui, porque vocês vão se basear nesses pontos aqui para poder puxar a reta. Podem usar esse aqui como exemplo, antes de vocês recortarem ele. Bom, quando ele fala ali sobre a primeira linha que vocês fazem, ele falou assim, vocês conseguiram uma reta perpendicular. Bom, o que é uma reta perpendicular? Vamos dar uma olhadinha. As retas perpendiculares são duas retas que elas vão se encontrar num determinado ponto e elas vão formar um ângulo. Por exemplo, peguem esse daí, esse desenho que a prof já está feito ali, e assim, nós ficamos com triângulos grandes, dois triângulos grandes, certo? A reta que a gente fez é essa que está em destaque, onde está a setinha apontando. E temos um ângulo ali, onde a seta está apontando é um ângulo, e isso aí é o ângulo das retas perpendiculares. Por quê? Porque elas vão fazer assim, ó. Elas vão se encontrar e vão fazer assim. Essa parte aqui, onde tá o meinho assim, onde se encontra, é a reta perpendicular. Por exemplo, uma reta aqui, certo? Uma reta aqui. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Se temos um ângulo de 90 graus, é uma reta perpendicular. Elas passam uma do lado do outra e formam um ângulo. Essa pontinha aqui é um ângulo, essa aqui é outra, essa aqui é outro, essa aqui é outro. Então, elas são retas perpendiculares. Na página 51, vocês vão continuar seguindo as regras, dica 4, dica 5, dica 6, até vocês formarem todos os desenhos finais desse ali, que é o desenho do tangram. Só que na reta 4, ele diz assim, aqui vocês formaram paralelas. O que são linhas paralelas? São essas aqui. As linhas paralelas são duas linhas que vão correr uma do lado da outra, assim, conforme está nesse desenho, mas elas não vão ter em momento algum um encontro, ao contrário das perpendiculares que se encontram e formam um ângulo. As paralelas irão andar uma do lado da outra. Como a gente já fez algumas atividades de encontrar as ruas, de localização, lembra? A rua é paralela a outra, ou seja, aqui tem uma rua, aqui em cima tem outra e aqui é outra, ou assim, assim, assim e assim. Então, são ruas paralelas, elas vão ficar uma na lateral da outra, mas não vão se encontrar. Olha como é que é a linha perpendicular. E olha como é a paralela. A perpendicular, elas se encontram e formam um ângulo. As paralelas ficam uma do lado da outra, mas elas não se encontram. Então, vocês vão até a página 52, onde vocês vão terminar, de acordo com as regrinhas que vocês fizeram, todo o desenho do quadrado de vocês para se formar o tangram. E vocês vão responder as atividades mediante ao pedido da página 52. Com esse tangram que vocês desenharam, ali no final da página 52, ela pede para vocês serem criativos e criarem uma forma diferente, um desenho. Ali ele consegue mostrar um coelho levando um cachorro. Foi o que ele conseguiu montar com o tangram. E pede para vocês montarem um álbum de foto. Vamos fazer o seguinte, cada um vai montar um desenho, seja qual for a forma que vocês adivinharem, que vocês criarem, e vocês vão tirar uma foto e mandar no grupo pra gente compartilhar o que cada um fez. Já no livro de atividades, na página 46 e 47, que são as 46 e 47, que são as atividades de matemática, vocês vão fazer o seguinte. Ele apresenta outro tipo de tangram, que é o tangram de Fletcher. E ele vai perguntar assim, quais são as formas que vocês conseguem identificar que estão expostas nesse tangram aqui? Quais são as formas geométricas que vocês encontram ali? E na letra B, ele pede para vocês usar com um lápis de destaque uma linha, vocês vão pintar com um lápis de cor, uma linha que seja paralela à linha vermelha, que apresenta já no tangram. Lembrando, se eu tenho uma linha assim, as paralelas elas vão ser assim também. Se ela tá reta, paralela a ela vai ser assim.
mas ali a vermelha, ela tá assim. Então, quais são as linhas que são paralelas a ela? Se ela tá reta, como é que deve ser essas linhas paralelas? Vocês vão contornar de lápis colorido. E na C, agora usando lápis de cores iguais, destaque duas linhas perpendiculares entre si. Bom, lembre-se, perpendiculares é as que formam um ângulo de 90 graus. E como é que é um ângulo de 90 graus? Um ângulo de 90 graus é esse aqui. Então, são duas linhas retas como se fosse um L. Então, vocês vão contornar onde vocês encontram essas linhas. Onde vocês encontram essas linhas perpendiculares que formam um ângulo de 90 graus, que é esse aqui. Na página 47, vocês vão continuar a dizer quais são as linhas que estão faltando na questão 2, vocês vão dizer quais são as linhas que estão faltando para montar o tangram. E na 3, vocês vão pegar no material de apoio e montar com o tangram esse desenho do barquinho aqui. E marcar as alternativas corretas em relação às linhas e os pares de linhas paralelas e perpendiculares referente a esse desenho do barquinho que está aqui. Tá bom, turminha? Qualquer dúvida, chama a prof, mas assistam o vídeo, prestem atenção e lembre-se, linha paralela, linha perpendicular. Não esqueçam. Beijo!